Quais abordagens críticas vocês utilizam em suas pesquisas para abordar questões de justiça social? E quais iniciativas ou políticas públicas vocês acreditam que seriam eficazes para promover a inclusão e a diversidade em instituições de ensino? É, elas, quais iniciativas, né, precisam acontecer na área do alemão no Brasil? Bom, a minha pesquisa sempre se baseou, tanto de mestrado, de doutorado, entre outros projetos que eu faço, acho que a base mesmo do pensamento, da ética, da pesquisa é uma abordagem interseccional, né? O que isso quer dizer? Basicamente é uma abordagem feminista negra, né, que considera desde uma perspectiva, no meu caso, empírica, né, marcadores sociais, como raça, gênero, sexualidade, nacionalidade, classe, enfim, questões de capacitismo, né, etarismo, etc., para analisar as obras, né, para analisar também, para pensar a minha posição como pesquisadora e como eu leio, como eu vejo, e como todos esses marcadores sociais interferem, né, tanto no mundo, né, como eles constroem o mundo, como o mundo é lido a partir desses marcadores, e como esses marcadores interferem também na minha experiência de vida e logo na minha experiência como pensadora, né, no meu pensamento. Basicamente é isso, né? É uma abordagem interseccional, então também é interdisciplinar, né? Eu me baseio muito no Black Studies dos Estados Unidos, né? Que tem uma base lá, mas que a gente também tem uma matriz aqui importante no Brasil de pensamento negro, que é interdisciplinar, né? Que não consegue enxergar o mundo a partir de uma lógica só, né? De um marcador só ou de uma lógica só, né, que seria, nesse caso, a lógica que a universidade brasileira adota é uma lógica europeia, né, de base, como fundamento, e quando a gente vem conversando e vai lendo, vai bebendo de pensamentos dos pensadores e das pensadoras negras do Brasil e da diáspora no geral e também do continente, a gente vai vendo que existem outras matrizes do pensamento, né, que a gente pode entender o mundo de outras formas, né, que não seja formas que categorizam as pessoas, né? Que não só categorizam, mas também subalternizam as pessoas. Então a gente vai invertendo algumas lógicas, né? Mesmo pela minha presença, né? Pela nossa presença na universidade, não mais como objeto de estudo, né? Mas como pensadoras, como pessoas que estão estudando algo, mas não só estudando para dissecar, para tentar entender, para tentar extrair uma verdade, categorias, mas para pensar junto, né? No meu caso, eu penso muito com as pensadoras com quem eu dialogo, de quem eu bebo, né? A teoria, mas também eu entendo os próprios textos literários com os quais eu estou trabalhando também, eles não são só objetos de estudo, mas eles são também teoria, né? O que eles estão falando ali que me ajudam a entender o mundo, né? Então, dar um exemplo mais concreto, assim, quando eu chego na Alemanha e todo mundo acha que eu sou muito estranha porque eu estava citando ou lendo Hoffmann, Goethe e etc. Eu tive esse choque, assim, né? Eu cheguei na Alemanha, eu tinha 20 anos, 21, fiz 21 lá a primeira vez, e eu já estava na universidade. Então, minha referência era a literatura cânone, né? Que eu tive acesso na universidade. E aí as pessoas da minha idade me achavam muito estranha. As pessoas na Alemanha, né? Ou aqui também, mas na Alemanha, elas ficavam. De onde que você saiu? Por que que você cita essas pessoas? Por que você lê esses livros, né? Por que que é tão importante isso para você? E foi um choque mesmo, porque são importantes. Eu lia Kafka desde adolescente. Kafka me ajudou muito a entender o mundo, né? Mas até um ponto, né? Então, quando eu conheço a autoria negra alemã, me ajuda muito a entender aquela vivência ali, né? Então, eu pratico digamos, essa abordagem, né, teórica e crítica, né, que é beber de outras pessoas que têm experiências parecidas com a minha, que têm perspectivas, então, que podem informar a minha vida e a minha pesquisa, né, e tentando sempre
fazer uma conversa mesmo, né? Não hierarquizar nada, né? Não me colocar num lugar ali de pesquisadora que sabe a verdade ou que está buscando uma verdade, mas que está descobrindo ali, que está tentando entender essa complexidade toda do mundo, né? E aí, como eu falo dos cânones, aí eu vou pegar esse gancho para a gente ir para a segunda parte da pergunta, que é basicamente como a gente, o que a gente quais iniciativas ou políticas públicas a gente acredita que seriam eficazes, né? Eu acho que uma delas é rever o cânone, né? Não abolir o cânone, é interessantíssimo, é importantíssimo a gente estudar o cânone, mas também estudar o cânone sobre algumas perspectivas, né? Não só a perspectiva europeia, mas estudar o cânone de uma perspectiva sul-americana, feminista, negra, enfim, diversificar as maneiras com que a gente entende o mundo, né? Então, diversificar o cânone, né, o currículo, né, da universidade, implementação e fortalecimento de políticas públicas, políticas afirmativas, né, são fundamentais para a gente ter uma entrada talvez mais expressiva de pessoas de baixa renda, de pessoas negras na universidade pública, que eu acho que foi o meu caso, né? Eu acho não, eu estudei em escola pública, quando eu entrei na Universidade de São Paulo já existiam algumas políticas afirmativas para escola pública, né? Para quem vinha da escola pública, então isso me garantiu também que essa minha trajetória fosse trilhada, né? Com alguma possibilidade a mais, né? Eu recebi bolsas da universidade de pesquisa desde o segundo ano, então isso me ajudou a me manter na universidade, né, e a trilhar essa trajetória aí que a gente conversou. Intercâmbios, né, se a gente pensar especificamente na área do alemão também, o fortalecimento de intercâmbios, né, nós três, e acho que também é o seu caso, Elaine, né, a gente foi para a Alemanha, né, então a língua alemã não é que ela seja difícil, mas ela é mais difícil ter acesso, né, é mais difícil a gente ter oportunidades de treinar mesmo, né? De treinar que fala, né, gente? Como eu falo? Üben. Üben. De treinar, né? É treinar a palavra. De aprender, de exercitar, de melhorar, né? De Usar aprender. mesmo, né? Hum? Prática mesmo, Isso, né? O praticar. Era uso. essa palavra que eu estava procurando. Praticar, né? Então, eu acho que no caso do alemão, a gente precisa fortalecer bastante esses intercâmbios, né? Tanto de pessoas alemãs que podem vir para o Brasil também. Na minha graduação, eu lembro que a gente sempre tinha presença de leitoras da DAD, né, que trabalhavam, que traziam o mundo para a gente, assim, né, mais contemporâneo, um pouco menos engessado do currículo, né, então foi muito importante a presença de leitoras da DAD e a diversificação mesmo, né, epistemológica mesmo, né, que a gente não fique só nessa matriz europeia, né? Que dentro dessa matriz tudo é muito binário. Então, se eu estou estudando literatura negra, eu não posso estudar literatura alemã porque teoricamente ou historicamente não se via essa presença, não se estudava essa literatura. Então, a gente fica meio preso nisso. Então, quando a gente sai dessa matriz binária, a gente abre muitas possibilidades, né, até para praticar a língua. Eu acho que a gente tem os desafios do ensino de língua, né? É muito difícil ensinar língua num contexto de sala de aula, então que é muito artificial, né? E aí você precisa não só entender a língua, a gramática, mas você precisa se colocar, você precisa criar situações de uso e de prática de língua, né? Que é difícil mesmo, né? E aí a gente está tratando de outras coisas, questões de timidez, né? Questões de voz, né? Algumas pessoas na sociedade falam menos do que outras no geral, então isso se reflete na sala de aula. Então, quando a gente traz perspectivas interseccionais, a gente vai considerar todas essas intersecções, né, essas identidades, essas categorias que afetam o indivíduo que está aprendendo língua, e a gente consegue, então, como a água, né, ir criando caminhos para facilitar, para tornar mais agradável, para tornar mais próximo, né,
o ensino e a prática de língua alemã, mais especificamente. Acho que é isso. Acho que Jess, ela foi bem completa na, na fala dela, e eu acho que vai muito por aí, né? A gente pensar numa perspectiva de pesquisa multifacetada, interseccional, que avalie vários os aspectos. A gente não pensar, é isso, é pensar o pesquisador que analisa aquele sujeito, aquela sujeita, de uma forma linear, né? Se a gente for pensar também nesses termos da poética de relação mesmo, a coisa da relação, né? Sem colocar ninguém acima do outro. Então, e pensar, que eu acho que eu acho que é o mais importante, entender que esses poemas, essas autorias negras, esses textos produzidos, eles são em si próprios, em si mesmos, a teoria. Isso é uma forma de nos mostrar como devemos trabalhar e olhar aqueles textos, né? E eu acho que no meu trabalho, pensar e criticar e trazer à tona a falta desse aspecto, que é assim, olha, estou analisando o texto, estou traduzindo o texto de uma mulher negra brasileira do terceiro mundo, lá nos anos 60 se falava assim, então eu vou ajudá-la, eu vou dar a voz a ela. E é aí que a gente comete os maiores desvios, os maiores desrespeitos, né? Então, então trazer à tona esse tipo de desrespeito maquiado em um bem-fazer, né? Eu estou aqui trazendo a voz, estou melhorando a voz, refinando o texto, faz com que a gente perca o essencial, né? Daquela mensagem, daquela autoria. E quando a gente pensa interseccionalmente e multifacetadamente, a gente tende a compreender todas essas facetas. Então, e vai rasurando essa lógica de que quem produz e quem analisa podem estar em etágia, né, em estufa diferentes, e não estão, né? Há que se ter um respeito, há que se ter uma relação, há que se ter uma identificação com aquele texto que você vai traduzir, que você vai analisar, com aquele tema, né? E eu acho que eu tentei trazer um pouco disso, né, nas minhas pesquisas, pensando, e isso é pensar socialmente, é pensar dessa forma. E acredito que muito do que hoje a gente está vendo, né, de se modificando, a sul global, muito se deve às políticas afirmativas e às cotas. Porque a gente tem um outro jeito de enxergar, a gente tem outras demandas. Pô, cadê as autoras negras aqui? Se não tivessem estudantes negros, não haveria falta de autores negros de identificação, né? Eu preciso me identificar para pesquisar. O que eu vou pesquisar, pesquisa é uma vida, a gente bem sabe. Não é um ano, não é 2 anos, e nessa vida a gente muda muito. Então eu preciso me ver naquilo que eu estou pesquisando, né? E eu acho que muito dessas discussões, dessas mudanças de perspectiva mesmo, de rumo, que vai ser, como a gente deve pensar a germanística, se dá
por conta da entrada de muitos estudantes negros, muitos estudantes da periferia, proporcionados por políticas afirmativas. E aí, converso junto com o Jazz, que a gente precisa não só possibilitar mais intercâmbios nesse sentido, mas também possibilitar que a informação chegue para todo mundo. Porque intercâmbios e possibilidades de ir para a Alemanha, de mobilidade, a gente tem. Mas essa informação está chegando, né? Esses estudantes, eles têm acesso de como devem fazer, como devem acessar, como podem conseguir, né? Porque às vezes um edital desse, a gente peca porque não consegue ler um tema, um outro. Será que a gente está discutindo como essas informações estão chegando, né? Para que todo mundo tenha realmente a possibilidade de ter de fazer uma mobilidade estudantil, de receber em sua universidade um autor negro, alemão, ou de receber um professor da Alemanha, ou de enviar um professor para lá. Será que o como fazer ela tá sendo também divulgado, difundido, ou está nos grandes centros? Então, são perguntas que eu acho que a gente precisa fazer, né? Excelente, Raquel. E essa também é a nossa intenção aqui com o podcast, né? Trazer essa informação, para que as pessoas saibam que há caminhos, né? E achei muito interessante também de você falar das políticas afirmativas, a Raquel também reiterou, e a gente pensar também como manter as pessoas na universidade, né? Olha eu entrando aqui, né, Ivanete, na tua fala. Deixa eu complementar só uma coisa, só para... porque eu falei, né, do nome, da abordagem, eu falei de interseccionalidade, mas não citei nenhuma autora. Acho que talvez por questões de informação mesmo, vou citar algumas, só para talvez aí depois vocês editam. Eu ia fazer uma pergunta depois, mas pode falar agora, que elas vieram na tua cabeça, põe a lista já. Só para citar, eu acho que no Brasil uma referência tem várias, né, mas para uma referência de entrada seria Carla Potirene, que tem um livrinho chamado, livrão, né, mas aquele é pequenininho, chamado Que é Interseccionalidade. Nos Estados Unidos a gente tem Sueli Carneiro, enfim, Luísa Bairros, Lélia Gonzalez, várias autoras, pensadoras negras. Nos Estados Unidos tem o coletivo Combari River, que é um grupo feminista dos anos 70, né, feminista negro, lésbico e socialista, que estou em Boston, e que foi um dos primeiros a articular, né, a dizer, a desafiar o racismo dentro do movimento feminista, né, Audre Lorde, que tem bastante tradução agora no Brasil, e que é uma referência tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Alemanha, né, Audre Lorde esteve na Alemanha nos anos 80 e foi extremamente importante para o nascimento do movimento negro contemporâneo alemão, né, contemporâneo, importante dizer também. Enfim, e na Alemanha também, mais especificamente, tem algumas referências fora ou colegas, né, da Maya Angelou, que foi essa poeta que eu estudei no mestrado e que traduzia alguns poemas. Temos a Catarina Alguntoia, que é historiadora, que estuda, então, a história, o colonialismo alemão, que a gente sabe pouquíssimo, né, tanto no Brasil quanto na Alemanha, enfim. Ela estudou um pouco da presença alemã no continente africano, e ela é descendente, né, de um homem nigeriano também que foi para a Alemanha, e ela fez então um estudo de famílias interraciais ou negras também que se estabeleceram na Alemanha. A Ika Marshall-Huger, que é desculpa, gente. Ika Huger-Marshall, que é uma autora também. Ela tem uma autobiografia muito interessante, né? Ela nasceu na época do nazismo, então ela viveu isolada durante um tempo, enfim.
E pensadoras mais contemporâneas também, a Peggy Pischer, Maisha Auma, que também tem trabalhado com essa perspectiva interseccional e negra e feminista, especificamente no contexto alemão. Pode falar, Ivonete. Agora vocês entendem por que é que elas me completam, né? Nossas pesquisas se completam e a gente vai sempre dialogando. E assim, eu achei a pergunta super importante, né? Porque é uma pergunta que acompanha a gente em sala de aula, nas nossas pesquisas e na questão prática que a gente está tentando trazer, né? Na minha pesquisa, como eu falei anteriormente, justamente por eu me incomodar com essa questão do alemão em sala de aula, que alemão é esse que a gente está trazendo e como fazer com que os nossos alunos eles aprendam, eles se interessam e eles levem adiante o ensino de alemão, né, que é o que a Elaine também colocou e a Jayce e a Raquel também, a questão da manutenção, né? Então, justamente por eu estar nessa busca da língua em uso, foi que eu me identifiquei com a área da linguística aplicada, né? E dentro dessa parte da linguística aplicada, dentro dessa área, a gente se sente um pouco mais à vontade de fazer exatamente esse diálogo, né, multidisciplinar, né, que inclusive a Jayce trouxe também na sua fala, porque não é uma tarefa fácil para mim, né? Eu sou uma geração assim bem mais antiga do que a de Jayce e a de Raquel, então a minha forma de aprender, a minha forma de ter sido formada, né, na minha área, né, no curso de formação de professores na época, era uma forma muito linear, uma forma bem conservadora, então era uma época que a gente só tinha ou estudante ou era burro ou era inteligente, né, e todas as formas didáticas, apesar da minha geração ser a geração pós-Paulo Freire, mas foi uma geração que foi, vamos dizer assim, atropelada, né, pela ditadura. Então a forma da gente aprender, a forma da gente ensinar não é a forma que hoje a gente consegue quebrar esse vínculo. Então o que eu trouxe muito forte na minha tese e na minha pesquisa é essa questão da interseccionalidade, como a própria Jayce trouxe, porque eu entro no doutorado com 52 anos e hoje eu estou com 58. Então, eu terminei o doutorado com 58 anos de idade. Então, a questão de raça, de gênero, de etarismo, né, de acessibilidade, tudo isso não é um recorte na nossa pesquisa, ou na minha pesquisa especificamente, são pontos muito fortes que a gente tem sempre falado e a gente tem trazido nos nossos textos, nos nossos artigos também, porque eu precisei me identificar com a teoria racial crítica, com o letramento racial crítico, para conseguir entender meu lugar e conseguir escrever o que seria esse lugar de ser uma professora negra ensinando alemão. Porque, como Raquel falou, a gente chega nos espaços, os alunos passam, ficam esperando a professora entrar e a gente está lá na porta, porque a gente é professora de alemão e eles não conseguem enxergar isso. Então, não tem como invisibilizar essa questão. Então, assim, trazer essa discussão que a gente tem trazido a partir do nosso lugar como professora, como mulheres negras, a gente traz com a outra roupagem, a gente traz com uma outra fala, porque são outras sensibilidades e aspectos que a gente sente na pele, o que é ter passado por isso como alunas e também ter enfrentado isso como professoras. E dessa forma foi que eu também fui me identificando com as políticas linguísticas. Porque o que é que acontece? Eu cheguei, tive colegas de trabalho de São Paulo, como o Jayce também acabou de falar. A gente tem uma colega de trabalho também, a Natália Carneiro Monte, que fez um mestrado trazendo, né, justamente essa questão para o material didático, onde estão essas pessoas que são invisibilizadas no material didático, né, que são as pessoas negras. E Natália foi aluna do CEL, e ela hoje é uma professora de alemão, né, e professora do PAST também, e como o Jess também colocou, ela aprendeu alemão também no CELS. Então, quando essas pessoas do sul e do sudeste do Brasil trazem para mim que existe um CEL, como assim existe um curso de línguas estrangeiras, né, com muitas aspas, que são acessíveis para alunas e alunos de escola pública?
Onde existe isso? Eu não sabia que existia. Então, assim, eu comecei a me incomodar com isso, comecei a pesquisar e disse, não, isso é uma questão de políticas públicas. Porque não é só políticas linguísticas, é questão também de políticas públicas. Porque a gente precisa de leis, a gente precisa de decretos. Então, assim, a língua alemã, como eu participei em um evento, né, em Berlim, onde o Jess também participou, e Raquel, Jace e eu, nós fomos convidadas a escrever um artigo, né, para falar sobre a língua alemã como a língua de poder. Então, a gente precisa discutir sobre isso. A gente precisa enxergar como Jace e Raquel colocaram, foi ter acesso a essa língua, foi falar essa língua que a gente teve acesso a outros espaços. É a língua que possibilitou a gente a trabalhar, a ganhar dinheiro, a nos sustentar. Então, é a língua alemã como recurso, como possibilidades. E os nossos alunos e nossas alunas precisam enxergar essa língua também como possibilidade, né? Não só a língua alemã, mas a língua estrangeira de uma forma geral. Porque eu gosto de falar sobre um plurilinguismo. A língua alemã também precisa dialogar com os outros idiomas. O Jess traz o tempo todo o trabalho dela com a língua inglesa. Então, assim, onde que estão as pesquisas e as discussões nos outros idiomas? Elas estão muito mais avançadas do que na germanística, do que no ensino de DAF. O inglês já está dialogando com o inglês com raça, o inglês a partir da Nigéria, da Índia, de países africanos. O espanhol está dialogando, obrigada, Elaine. O espanhol está dialogando com o espanhol vindo da América do Sul, vindo do Caribe, o francês dos países francófonos. E aí? E o alemão está dialogando com quem? A gente não tem notícias de como o alemão é falado em países da África. Então, isso tudo é questão de políticas linguísticas também. E aí, eu pensando nisso tudo, eu assim, imaginei que se a gente tivesse acesso a outras línguas, fossem oferecidas para alunos e alunas de escolas públicas também na Bahia, esses alunos e essas alunas, eles abririam seus horizontes, eles teriam a possibilidade de escolher uma das línguas estrangeiras, assim como Raquel e Jess também puderam escolher. Mas a gente nem isso tinha na Bahia. Houve há pouco tempo um programa Outras Palavras, onde o governo do estado tentou colocar um programa onde fosse ensinado línguas estrangeiras para alunos de escolas públicas, mas por questões políticas, né, o projeto não foi adiante e no final o projeto acabou virando, ao invés de plurilíngue, bilíngue, e mesmo sendo bilíngue não foi adiante. Então, a gente precisa, sim, lutar por políticas públicas, porque essas políticas públicas é que vão definir as políticas linguísticas, assim como a Lei 10.639, há pouco tempo fez 20 anos, e a gente sabe que ela não foi implementada em todos os espaços. A UFBA, a partir de 2025, exigiu que tivesse na ementa das disciplinas, né, sei lá, unidades ou blocos seminar ou seminários, onde fossem contempladas as questões indígenas e as questões afro-brasileiras. Mas nem todos os professores estão ou interessados ou preparados para fazer isso. Então, a gente precisa não só pensar, mas a gente precisa agir de que forma que a gente vira essa chave. A gente tinha acabado de celebrar os 10 anos dos afrodescendentes lá na ONU. Na ONU. E essa década parece que ela foi agora contemplada com mais 10, né? Então a gente precisa parar e se perguntar. Foram 10 anos da ONU, né? A década dos afrodescendentes. O que é que eu fiz? O que é que a minha disciplina fez? O que é que a minha instituição, a coordenação, o meu programa fez? O que é que a minha cidade, o meu país fez em relação a isso? Porque isso significa que alguém está recebendo dinheiro e verbas para trabalhar com essa temática. E quem está recebendo? E quem está fazendo o quê? A gente precisa estar atento. Isso é questão de políticas públicas.
A gente precisa ter essa consciência, senão a gente não consegue virar essa chave. A gente não consegue trabalhar na prática o que é inclusão, o que é diversidade. E, assim, o meu diálogo muito com as pesquisas de Jazz, as pesquisas de Raquel, é justamente, inclusive, para me tirar dessa zona de conforto, porque eu preciso estar o tempo todo lidando, discutindo com essas pessoas para entender o que é essa multidisciplinaridade. Senão eu não consigo. Porque eu venho dessa coisa unilateral. Então, sair desse espaço para pensar de outra forma é um esforço, mas é um esforço por interesse próprio. Mas esse interesse próprio, ele precisa ser apoiado por políticas públicas. Porque nem tudo pode ser de interesse próprio. Se é lei, a lei tem que ser cumprida. A pessoa queira ou não, mas precisa ser cumprida. E quem não sabe, vá sentar ali, vá ler, vá aprender, para poder ou implementar, ou pelo menos para fazer o mínimo, mas não para deixar passar despercebido. Então, assim, na área da germanística, na área de DAF, a gente precisa mexer muito. Tem iniciativas isoladas, que eu agradeço, acho louvável, mas a gente precisa entender como a gente faz esse movimento a nível de associação, a nível de programa, a nível de universidade. Eu sei que tem professoras como você, Elane, tem a professora Dörte também na USP, né? O professor também Simões, são pessoas que estão tentando mexer alguma coisa na formação de professores. Mas a gente precisa de muito mais. Então a gente precisa apoiar essas pessoas que estão saindo da universidade hoje, com seu título de mestre ou de doutoras, com pesquisas modernas, com pesquisas avançadas. Onde é que essas pessoas estão sendo citadas? Onde essas pessoas estão sendo convidadas para dialogar com essas alunas e esses alunos de formação de professores? Porque é como a gente começou esse podcast, a gente agradeceu o convite de vocês e foi muito importante a professora Elane colocar que essa fala da gente está indo para pessoas que estão entrando na graduação do ensino de alemão. Então, a minha esperança é que essas pessoas, quando elas chegarem na metade do curso ou no final do curso, a gente tenha deixado alguma sementinha, porque é dessa forma que a gente consegue virar um pouco essa chave.